ter mais do que um filho em casa, em telescola ou ensino à distância, de facto pode ser um desafio quando nós temos que articular várias situações para que consigamos ter um equilíbrio saudável num espaço mais confinado, mais próximo. Ou seja, quando eles estão na escola, eventualmente têm cada um a sua escola ou cada um a sua sala de aula, mas em casa pode se tornar um bocadinho mais difícil toda esta gestão. Mas vamos começar por, mais do que falar, pela necessidade das rotinas de estudo que as crianças e os alunos devem ter. Devemos falar da necessidade mais abrangente da questão das rotinas em geral. E quando falo na questão das rotinas em geral, falo obviamente daquilo que são as rotinas do dormir, do levantar, da sua higiene pessoal, do vestir, das refeições principais, porque isso vai ajudar também numa organização estruturante. E quanto mais orientação nesse sentido os miúdos tiverem, mais facilitada vai ser toda a dinâmica depois quando transpusermos estas rotinas para as rotinas académicas. E para isso devemos ter momentos definidos e horários para a aprendizagem, para a escola, seja pelas videoaulas, seja pelo tempo que eu vou organizar, se é mais de manhã, se é mais de tarde, por aquilo que eu tenho necessariamente que corresponder. Aí há um espectro muito mais alargado, desde os alunos do primeiro ciclo aos alunos eventualmente até ao secundário, em que há diferentes necessidades e diferentes realidades. Mas essas realidades, obviamente que temos que salvaguardar que não só deem resposta àquilo que é a exigência académica, mas que também deem resposta àquilo que é a nossa exigência pessoal. Ou seja, que temos de ter tempo para a família, temos de ter tempo para relaxar, para o ócio e para a brincadeira. Brincadeira não só entre irmãos, como eventualmente entre amigos, como também próprios familiares. Reparem, estar em contacto com pessoas ajuda-nos a também nós termos uma sanidade mental que permita mais facilmente estarmos disponíveis para aprender. E, portanto, devemos ter tempo para brincar, para falar com a família alargada, para conversar com os amigos. Podemos usar e abusar daquilo que são os nossos recursos mais interativos de podermos fazer videochamadas para os amigos e familiares e nesse sentido. E nessa criação de rotinas, obviamente, quando nós envolvemos as crianças, ajuda a minimizar conflitos que possam ocorrer durante o dia se as coisas não estiverem devidamente bem estruturadas. Ou seja, nós podemos e devemos escutar as crianças, ouvi-las, para perceber o que é que elas sugerem ser a sua organização e, em função disso, depois podermos emitir uma opinião, mas não sermos nós a introduzir uma obrigatoriedade nem uma rotina, mas sim acolher as sugestões das crianças e depois ir mobilizando aquilo que são boas sugestões de coisas ou sugestões que não sejam eventualmente tão agradáveis, tão simpáticas ou eventualmente tão acolhedoras daquilo que sejam as necessidades. E agora, repare, obviamente, quando temos mais do que uma criança em casa, com várias necessidades de coabitação eventualmente no mesmo espaço físico, mas também na utilização dos mesmos espaços físicos. Se possível, obviamente que cada um dos nossos filhos deva ter como se fosse o seu posto de trabalho, o seu posto de estudo, de uma forma mais pessoal, mais individualizada. Até pode ser na sala, mas um estar numa mesa, eventualmente outro noutra, ou eventualmente um estar num canto da mesa em que seja sempre aquele canto da mesa do Manuel e o outro canto da mesa ser sempre o canto da mesa da Maria. Mas haver essa definição de um espaço de trabalho em que eu, quando me sento naquele local, assuma que eu vou trabalhar e eu vou estudar, eu vou fazer coisas de responsabilidade escolar. E obviamente que essa conciliação pode ter alguns contratempos ou algumas dificuldades. Se tivermos videoaulas ao mesmo tempo, só tivermos um computador, se eventualmente tivermos dois computadores, mas também depois temos de ter a preocupação com a questão do som para uns e para outros, aí sim eventualmente tínhamos a necessidade de ter espaços diferentes. Se for possível, obviamente essa individualização de espaços diferentes como o quarto, ou eventualmente um quarto e uma sala, ajuda a que tenhamos essa definição de individualidade. Eu vou assumir o meu trabalho, que é diferente do trabalho do meu irmão, que é diferente do trabalho do meu primo, que é diferente do trabalho do meu pai. E nesse sentido, essa estruturação, que deva ter obviamente também preocupações ergonómicas, que se eu preciso de internet, que o sinal de internet chegue a esse sítio, que eu tenho a possibilidade de ter, acolher o material que vou necessitar para a minha sessão de trabalho ou a minha sessão de estudo. E isso deve ser planeado com eles, mas depois de estar estruturado nós devemos ser firmes e exigentes no cumprimento dessa organização e desse pressuposto que está à partida desde logo.
Nesta questão da partilha de espaços e de recursos, quanto mais definição eu tiver desses mesmos horários, mais facilitador vai ser depois quando eu tiver que partilhar o mesmo recurso. Imagine, se só tiver um computador, vamos tentar perceber de que forma é que tanto a Maria como o Manel conseguirão articular as suas necessidades para dar resposta àquilo que são as suas tarefas e as suas responsabilidades. Pode ser, obviamente, um desafio se não houver uma alternativa a um computador, mas pode ser também eventualmente utilizado um tablet ou um smartphone que em algumas situações possam ser uma resposta mais do que suficiente para a necessidade. E isso vai envolver a negociação, muitas das vezes dos irmãos, a dizer quando é que eu estou a utilizar a televisão para a telescola, ou eventualmente quando é que eu estou a utilizar o computador, ou outro qualquer recurso que seja necessário e que eventualmente tenha que ser partilhado. Mais facilidade haverá, menos conflito se isto for negociado entre eles e nós, pais, sermos um mediador mais desse conflito e consigamos dar uma solução ou estabelecermos uma regra se não houver entendimento eventualmente entre os irmãos. E, portanto, devem ser eles a orientar-se e nós intervirmos apenas se assim for necessário e arranjarmos soluções. Ter a preocupação de que o local onde nós estudamos e que vamos ter a necessidade de partilha para esse trabalho deva ter preocupações de ergonomia, confortáveis, obviamente, com o arejamento, mas que seja possível de minimizar de alguma forma com alguma pessoalidade, ou seja, eu sentir que aquele espaço é o meu espaço de trabalho e não é um espaço propriamente comum de trabalho. Também pode acontecer haverem crianças e os nossos filhos se darem extremamente bem e que possam, com muita facilidade, estarem em processos de autonomia de facto já muito mais eficientes e coabitarem, imaginem numa mesma sala, 2 ou 3 filhos. Por norma não é assim tão facilitador, mas se assim acontecer, ótimo. A minha sugestão é que os espaços sejam mais individualizados e mais personalizados.